a formação das denominações. Você está na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira e cercado por diversas delas, mas com as suas origens e o que defende. É o que veremos a seguir. Seja bem-vindo ao nosso estande. Voltemos aos tempos da Reforma. Começaremos com o protestantismo histórico, conhecendo as primeiras igrejas. Lutero, após ter se separado da Igreja Católica, funda com seus adeptos a Igreja Luterana. Ela é contra a venda de indulgências, o celibato para o episcopado, defendia o batismo de adultos e crianças e a transubstanciação e separação de igreja e estados, entre outros. Logo após, em 1534, Henrique VIII, na Inglaterra, após ter se divorciado de sua esposa e não ter a bênção da Igreja Católica para outro casamento, funda a Igreja Anglicana. Esta segue a hierarquia de padres, bispos, arcebispos, aceita a mulher como sacerdotisa e os seus dogmas se assemelham à Igreja Católica. O calvinismo clássico surgiu no século XVI na Suíça por influência de Calvino e os reformadores. As igrejas protestantes começaram a se formar e o calvinismo, que era antes um movimento luterano, passou a independer da teologia de Lutero e a se autofundamentar. A marca do calvinismo é a crença da predestinação para a salvação, com seus 5 pontos. Os anabatistas, os radicais da Reforma, surgem em 1522 por Melchior Hoffman. Com ênfase na santificação legalista, rejeitavam o batismo infantil e rebatizavam os provenientes de outras igrejas. Daí o termo ano, de novo. Foi um grupo perseguido, pois acreditar na santificação, distanciaram-se do governo civil e tudo que se relacionava a este. Estas igrejas foram do tempo histórico. Agora falaremos do protestantismo tardio, ou seja, depois da Reforma. Calvinistas puritanos. Foi um movimento influente na Inglaterra e a principal tradição religiosa dos Estados Unidos, enfatizou a pureza e a integridade do indivíduo, da igreja e da sociedade. Presbiterianos, oriundo da Reforma Calvinista na Escócia, surgiu em 1950 por John Knox. A igreja é governada por os presbíteros eleitos pela comunidade e as reuniões, daí o seu nome, pregam a separação entre igreja e Estado e diversificavam-se no ensino da Bíblia. A Igreja Batista surgiu em 1609 com Thomas Harris e John Smith, que, perseguidos pelo rei da Inglaterra, refugiaram-se e fundaram-na em Amsterdã. E o que defende? Separação da igreja e Estado, salvação pela graça, Bíblia como regra de fé e prática e ceia e batismo como ordenanças. Os metodistas surgiram na Inglaterra com um movimento e depois como igreja por volta de 1780 com John Wesley, quando cria um clube santo para restaurar a vida de testemunho. Leva esse nome por serem metódicos na leitura da Bíblia, ajuda aos pobres e entre outros. Tempos depois da morte de John Wesley é fundada a Igreja Metodista. Os adventistas e meleritas surgiram em 1863 nos Estados Unidos. Entre seus pioneiros está Ellen White, cujos escritos são tidos como inspirados por Deus pelos adventistas e se distingue pela observância do sábado e ênfase na segunda vinda de Cristo. Mas e o movimento pentecostal? Bom, entre outros avivamentos que impactaram o mundo, o da Rua Azusa em 1906 foi marcado por manifestações do Espírito, como vieram parar aqui. Em 1910, chegam ao Brasil Louis Francis, fundador da Congregação Cristã no Brasil, influenciados pelo movimento citado acima. Daniel Berg e Gunnar Virgil, fundadores da Assembleia de Deus. Aí se deu o proto-pentecostalismo, caracterizado pelo anticatolicismo e ênfase no Espírito Santo e rigidez na doutrina. Por volta de 1550 surge a segunda fase, deuteropentecostalismo, que crê na cura divina e as profecias, e com menor ênfase em não falar em línguas, iniciada por Harold Williams, a Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, por Manuel de Melo, e a Deus e Amor, por Davi Miranda. Nesse período surge também a partir das igrejas tradicionais, nas renovadas, aderindo ao pentecostalismo. A partir de 1970 aparece a terceira fase, o neopentecostalismo. Distingue-se pela utilização da mídia para propagar e por pregar a teologia da prosperidade e é a vertente pentecostal mais influente do Brasil. Algumas delas são a Universal do Reino de Deus e Internacional da Graça. Ficamos por aqui, graça e paz, fique com Deus.